Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Estou trazendo para vocês mais uma vez a leitura aqui do livro Manual de Teologia de John Ledley Degg. Acho que é assim que pronuncia, né? Não sei. Não sou nenhum expert em inglês, né? Então, aqui são 2 volumes, né? Um box com 2 livros, dos quais nós lemos aqui, são 8 livros na realidade dessa obra magnífica. E estou aqui para dar continuidade a essa leitura maravilhosa, na qual nós já lemos o capítulo 1º, que está aí no canal, na íntegra, capítulo 2º, e ontem nós começamos o apêndice 1, Origem e Autoridade da Bíblia, né? Nós lemos a origem e hoje nós iremos partir para a autoridade, que fica aqui na página 66, isso, ok? Desejo do fundo do coração que você acompanhe essa leitura. Se você quiser ouvir, né, a leitura dessa obra magnífica, o primeiro livro é Manual de Teologia, o segundo é Manual de Eclesiologia, ok? Eu estarei fazendo a leitura de ambos aqui, certo? Todos os dias eu vou deixar um capítulo na íntegra, então vai ter todos os 2 aqui lidos por mim, tá bom? Caso você queira ouvir a leitura desses livros que são maravilhosos e vão edificar a sua fé muito, você vai ter um entendimento maravilhoso. Foi a primeira obra assim, nesse formato, feito por um batista, né? Por um pastor batista, certo? Do século XVIII. Bom, eu convido a você a estar orando junto comigo agora nesse momento, para que nós possamos pedir a Deus, né, para que nós possamos ter uma leitura abençoada. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos e acompanhe minha oração. Santo Deus e eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para estar lendo essa obra, meu Deus, pois acredito que o Senhor, meu Pai, que fortaleceu, meu Deus, o John, para que ele pudesse, meu Deus, buscar nas Escrituras, Senhor, inspiração para fazer tal obra maravilhosa, que eu sei que vem ajudando, meu Deus, pessoas do século que ele viveu até hoje. E eu creio, meu Deus, que vai ajudar cada vez mais. Que nós possamos estar aqui buscando essa leitura, sempre compreendendo, meu Deus, que a nossa única regra de prática é fé, a Tua Palavra. Mas também sabemos, meu Deus, que o Senhor escolheu grandes homens, meu Pai, para Te servir de diversas maneiras. E produzindo essas literaturas, meu Deus, tão benéficas, Senhor, para o nosso ministério, também foi uma delas. Em nome de Jesus eu Te agradeço, hoje, amém, sempre. Amém. E glória a Deus. Bom, vamos lá? Autoridade. Começa da seguinte forma. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens inspirados, seus escritores precisam ser considerados meros instrumentos escolhidos, preparados e empregados por Deus para produzi-la. O próprio Deus é o autor da Bíblia. Quando nos pomos a ler as suas páginas sagradas, deveríamos dar-nos conta de que é Deus quem está falando conosco. Por outro lado, quando permitimos que seja negligenciada, devemos lembrar-nos de que estamos nos recusando a ouvir a Deus. Ao mesmo tempo que Ele se oferece para instruir-nos sobre assuntos de infinita importância, a Bíblia contém o testemunho de Deus, razão pela qual é a regra da fé. As afirmações de um homem honesto devem ser dignas de crédito, e muito mais ainda as declarações feitas pelo Deus da verdade. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. 1 João 5, versículo 9. Rejeitar o testemunho de Deus é reduzi-lo à condição de mentiroso. Chamar um novo semelhante qualquer de mentiroso é um insulto dos mais grosseiros. Esse é o insulto que lançamos contra o grande Deus. Quando nos recusamos a aceitar o seu testemunho, o qual nos é oferecido na sua santa palavra, a Bíblia contém os preceitos de Deus e, por conseguinte, é uma regra do dever. Estamos na obrigação de obedecer às ordens de nossos pais e das autoridades civis. Deus, entretanto, tem ainda maior direito à nossa obediência. Ele é o nosso Pai Celeste.
bem como o supremo legislador do universo. Rebelamo-nos contra essa autoridade elevadíssima sempre que nos recusamos a obedecer aos mandamentos da Bíblia. A Bíblia contém as promessas de Deus e por isso é a regra da esperança. Ela determina não somente aquilo em que devemos acreditar e o que devemos fazer, mas igualmente o que nos cumpre esperar. Ela apresenta como alicerce de nossa esperança a promessa e o juramento de Deus, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olhamos para Deus como o galardoador daqueles que o buscam diligentemente, e toda a nossa confiança concernente à natureza e extensão desse galardão, bem como a certeza de que haveremos de obtê-lo, está fundamentada sobre a mais confirmada palavra profética, a Bíblia. Sem importar se é considerada como uma regra de fé, de dever ou de esperança, o fato é que a autoridade da Bíblia é suprema. Podemos depender do testemunho dos homens, mas muitas vezes eles nos enganam. Podemos regulamentar a nossa conduta mediante as ordens daqueles a quem estamos subordinados ou mediante os ditames de nossa própria consciência. Porém, os chefes podem ordenar o que é errado e a consciência humana é falível. Podemos embalar esperanças alicerçadas sobre as promessas humanas ou sobre as tendências naturais das coisas, mas umas e outras são enganosas. São quais botões de flores que, embora belos e perfumados, geralmente fenecem antes mesmo de frutificarem. Deus nunca engana ninguém. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25. As determinações da Bíblia não dão margem a dúvidas, nem admitem apelo a qualquer tribunal humano. A autoridade da Bíblia é independente e essa independência não lhe foi conferida pelos homens impulsionados pelo Senhor para a escreverem. Tampouco se deriva de qualquer dos indivíduos que a transmitem até nós. A mais pura igreja terrena não é capaz de conferir à Bíblia a menor parcela de autoridade, muito menos pode fazê-lo, corrompida pela igreja de Roma. Os escritores, movidos pelo Espírito Santo, fizeram alusão à autoridade com que haviam escrito, atribuindo o resultado ao Senhor. Os copistas dos manuscritos, agentes da providência divina para a preservação e transmissão do volume sagrado, assim como os impressores e encadernadores, mediante cujo trabalho esse livro santo circula tão amplamente, não têm podido conferir-lhe parcela alguma de autoridade. A Bíblia possui autoridade em si mesma, simplesmente porque ela é a palavra de Deus. A autoridade da Bíblia é imediata. Suas comunicações procedem diretamente de Deus, sendo endereçadas diretamente à mente e ao coração de cada leitor. Não temos outro mediador além de Cristo, nem coração, nem algum outro intérprete infalível, exceto o Espírito Santo. Podemos receber ajuda da parte de certos homens, a fim de compreendermos melhor a Bíblia, mas eles não têm o direito de entendê-la em nosso lugar. Devemos exercitar as nossas próprias mentes no estudo da Palavra de Deus, não permitindo que qualquer intérprete humano venha intervir entre Deus e a nossa consciência. Cada um de nós deveria ser capaz de dizer pessoalmente: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Quão preciosa dádiva é a Bíblia, quem não lhe dará valor? Quem não a entesourará no seu coração? Estamos postados no estreito istmo da vida entre dois oceanos, o passado sem fim e o futuro sem limites. Os registros da eternidade passada estão fora do nosso alcance, mas o ancião de dias os abriu revelando-nos nas Escrituras tudo quanto é necessário sabermos. O presente que se desvanece é muitíssimo importante para nós, porque dele é que depende toda a nossa eternidade. O único Deus sábio condescendeu em nos dirigir a palavra através da Bíblia, ensinando-nos a ordenar,
nossos passos na breve vereda da vida, de tal modo que a vida eterna nos seja assegurada. O mundo futuro está bem próximo de nós. Quanto a mim mesmo, tenho a consciência de que me encontro à beira de um oceano sem fim, apenas com mais centímetros de areia esfarelando-se debaixo dos meus pés. Ouço os gritos agoniados do incrédulo moribundo ao meu lado, para quem toda a realidade não é encoberta por trevas impenetráveis. Ele igualmente tem chegado à beira daquele oceano e agora, com grande satisfação, se recusaria a prosseguir. Mas não pode parar, perplexo, aterrorizado, trêmulo. Ele se atira no oceano e afunda, sem saber para onde. Quão precioso nesses momentos de prova é o livro de Deus! Quão animadora é essa luz do céu! Diante desse livro percebo que as trevas vão se dissipando. A Bíblia alça sua tocha luminosa. Não, alguma tocha de luz mortiça, conforme aquela que é erguida pela razão humana, a fim de rebrilhar nas trevas e tornar visíveis todas as coisas. A Bíblia projeta a luz do sol no meio-dia sobre as vastíssimas possibilidades à minha frente, capacitando-me a lançar-me na eternidade, com plena certeza da esperança, jubiloso e tranquilo. Mortais que vos diriges apressadamente em direção às retribuições da eternidade, sede sábios, recebei a revelação que desde o céu nos foi dada e que nos é apresentada na Bíblia. Dai atenção diligente às instruções que ela contém, reverenciando a sua autoridade com a palavra do juiz supremo, a cuja presença em breve todos haveremos de comparecer. Glória a Deus. Livro 2. Doutrina concernente a Deus. Livro 2. Doutrina concernente a Deus. Introdução: o dever de amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, versículo 5. É nesses termos que a Bíblia ordena o principal de todos os deveres. Nenhuma razão é dada com relação a esse requisito. Não se aduz qualquer prova da existência de Deus, nem provas de que ele seja possuidor de perfeições, tais que o intitulem ao supremo amor de suas criaturas. Jeová apresenta-se diante dos súditos do seu governo e decreta o seu mandamento. Ele não espera qualquer apresentação formal de sua pessoa, sem fazer promessas ou ameaças. Ele ergue sua voz com majestade e proclama sua lei, deixando seus súditos debaixo do peso da responsabilidade. Com base na maneira como esse pronunciamento é feito, podemos obter ensinamento. Não é preciso abordarmos qualquer demonstração formal da existência de Deus, nem iniciarmos qualquer investigação sobre os divinos atributos. Antes de começarmos a cumprir o dever que temos de amar ao Senhor, já sabemos sobre Ele o suficiente para podermos amá-lo. Assim sendo, adiar o cumprimento desse dever até havermos completado as nossas investigações seria o mesmo que iniciar o cumprimento do dever com corações não santificados. Em franca rebeldia contra o Senhor, os céus e a terra têm declarado a glória de Deus, seus ministros e o seu povo têm proclamado seu nome. Ele não é para nós um Deus desconhecido, exceto até onde voluntariamente cegamos nossas mentes para as manifestações de sua glória. Por conseguinte, se contivermos os afetos de nossos corações, não disporemos de qualquer justificativa no argumento de que mais evidências são necessárias e com corações tão alienados de Deus. Desde o começo, todas as nossas inquirições religiosas serão provavelmente destituídas de qualquer proveito, pois qual é a probabilidade de que maiores evidências produziram uma devida impressão e um correto efeito sobre as nossas mentes se aquelas evidências com quem já estamos não negligenciadas ou corrompidas por nós?
Se alicerçarmos sobre aquilo que já sabemos a respeito de Deus, nós o admiramos e louvamos então. Desejaremos saber mais e prosseguiremos estudando com proveito e deleite. Mas, se já expulsamos Deus de dentro de nossos corações, todas as investigações intelectuais que fizermos a respeito dele deixar-nos em um estado de cegueira espiritual. O dever exigido corresponde ao caráter da religião do qual ele é parte essencial. Os deuses dos pagãos não podiam mesmo reivindicar um supremo amor da parte de seus veneradores, e as mentes dos pagãos não faziam a mínima ideia de uma religião alicerçada sobre um amor supremo às divindades. Até certo ponto, essas divindades eram objetos de temor. Grande parte daquilo que supostamente pertencia ao seu caráter ou à sua história servia tão somente para propósitos de diversão ou para satisfazer a imaginação, a conduta atribuída. E essas divindades era tal que com frequência até os pagãos mais virtuosos desaprovavam-na. Por todas essas razões, aqueles deuses não podiam ser objetos de amor supremo, e ninguém chegou a reivindicá-los. Esse tipo de amor, o requisito de um amor supremo, mostra que a religião ensinada nas páginas da Bíblia procede do verdadeiro Deus. Quando iniciamos nossas investigações religiosas, admitimos essa obrigação, aceitando-a plenamente em nossos corações, podemos ter a certeza de que estamos palmilhando o caminho certo. A simplicidade desse requisito é admirável. No tocante a esse dever, nenhuma explicação se faz necessária. As formas de adoração podem ser muitas e variadas, e é possível levantar dúvidas quanto ao tipo mais aceitável. Muitos dos deveres externos da moralidade, com frequência, são determinados com muita dificuldade. Surgem indagações perturbadoras acerca da natureza do arrependimento e da fé. Quanto a essas coisas, os desinformados precisam receber instrução, porém ninguém precisa ser instruído acerca do que seja o amor. Até mesmo a mente mais humilde pode entender o dever de amar e pode desfrutar de prazer em sua consciência, pelo fato de estar obedecendo a esse dever. O filósofo erudito é como uma criancinha diante desse preceito, sentindo que o poder do mandamento afeta cada faculdade de seu ser. Esse princípio tão simples permeia toda a religião verdadeira, vinculando somente a Deus. O centro do grandioso sistema, todas as inteligências, quer grandes, quer pequenas, poderíamos estabelecer uma bonita analogia entre esse poder e a força da gravidade do mundo natural, a qual unifica átomos e grandes massas, pedregulhos e vastos corpos celestes. A abrangência desse preceito não é menos admirável. Dele deriva-se aquele outro preceito que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. A lei inteira subsiste na dependência desses dois preceitos. Amamos aos nossos semelhantes porque eles são criaturas de Deus. Estão sujeitos ao seu governo, e porque ele assim ordenou, amamos supremamente a Deus, porque ele é o maior e mais excelente de todos os seres. Amamos os outros seres de conformidade com a importância de cada um deles dentro do sistema universal da existência. Um único princípio interpenetra ambos esses preceitos, tal como o princípio único da gravidade liga a Terra ao Sol e cada porção do globo terrestre às suas demais porções. Essa lei associa os anjos ao trono de Deus. Bem como cada anjo aos outros anjos, essa lei também reúne homens e anjos como igualmente sujeitos a um mesmo soberano. O Decálogo é a expansão dessa lei adaptada às condições e relações da humanidade. O amor não consiste apenas no cumprimento da lei, pois o amor também é a essência da moralidade do Evangelho. Todo ato de obediência evangélica tem ali o seu manancial. Sem esse amor, não existe forma aceitável de obediência diante de Deus.
Aquele que ama supremamente a Deus não pode ser culpado daquela incredulidade que acusa Deus de ser um mentiroso e não consegue demorar-se a meditar sobre os pecados que tem cometido contra o Senhor sem ser arrebatado por um sincero arrependimento. Não devemos negligenciar a tendência que esse preceito manifesta de produzir um bem universal. Todos reconhecem o quanto a boa ordem e a felicidade da sociedade humana não dependem do amor. Se todos os impulsos de bondade fossem expulsos dos corações dos homens, imediatamente este mundo seria transformado em um pandemônio. Porém, o amor que ainda resta nesse mundo torna tolerável a nossa existência nele, ao passo que o amor que reina no céu transforma-o em um lugar caracterizado pela felicidade eterna. A perfeita obediência à fundamental lei do amor é suficiente para tornar felizes todas as criaturas. Tal observância abre no peito de cada pessoa um manancial perene de satisfação pelo lado de fora. Essa observância torna-se merecedora do sorriso aprovador e da bênção de Deus. Embora a religião caracterizada pelo amor seja ensinada com clareza somente no livro de Deus, quando a aprendemos ali, podemos perceber que ela concorda com a religião natural. Será vantajoso para nós observarmos como as tendências morais de nossa natureza se coadunam, nesse particular, com os ensinamentos da revelação bíblica. As iniquidades dos seres humanos têm sido um dos motivos das queixas de homens de todas as épocas. Os antigos pagãos lamentavam a degeneração que caracterizava o seu período, fazendo alusão a uma época áurea perdida no passado remoto, quando a virtude ainda prevalecia. Quando nas modernas nações pagãs, paralelamente à depravação que prevalece, resta um certo senso daquela depravação, por toda a parte admite-se a necessidade ou o desejo de um estado mais virtuoso da sociedade humana. Nos países cristãos, os próprios incrédulos, que em um momento escarnecem de toda e qualquer manifestação religiosa, põem-se a satirizar no momento seguinte a iniquidade da humanidade. O consenso de todos os povos em cada período da história é que o desempenho dos homens fica abaixo dos seus próprios padrões de virtude. Por isso é necessário, se desejamos adquirir as melhores noções de virtude que a natureza nos pode proporcionar, que nos afastemos para o bem distante das práticas de homens malignos e nos voltemos aos sentimentos morais implantados no coração humano, os quais condenam tais práticas e incitam o exercício da mais nobre de todas as virtudes. É fato bastante conhecido que os homens julgam os atos de seus semelhantes com maior severidade do que as suas próprias ações. Sucede que nossos apetites e paixões interferem com as decisões da consciência, quando a nossa própria conduta está sendo sujeita a exame. Portanto, o senso moral da humanidade em geral serve melhor padrão de virtudes do que a consciência isolada de cada indivíduo. Se examinam os juízos de outras pessoas, tendo em vista determinar a moralidade das nossas próprias ações. Esses juízos tornam-se especialmente dignos de consideração na medida em que determinam quem será beneficiado ou prejudicado por nossos atos. Segue-se disso que a religião natural aprova aquela regra moral que determina fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que, sob circunstâncias similares, eles fizessem por ti. Quando as malignidades de outras pessoas interferem com a nossa felicidade, tornando-nos mais agrudamente sensíveis com a realidade e atrocidade dessas maldades, por mais vagas e indefinidas que sejam nossas noções de virtude, sempre as conceberemos como se contribuíssem para promover a felicidade de nossos semelhantes. Contudo, não é exatamente cada contribuição à promoção da felicidade alheia que costumamos conceber como tendência virtuosa. O alimento que ingerimos e o leite no qual descansamos tendem a promover a nossa felicidade,
Ainda assim, não atribuímos qualquer qualidade virtuosa a esses objetos inanimados. Só os agentes racionais e morais manifestam virtudes. A promoção da felicidade precisa ser intencional para que seja reputada como virtuosa. Existe ainda uma outra limitação. Algumas vezes os homens conferem benefícios a outros, tendo em vista somente receber de volta maiores benefícios, sempre que o motivo impulsionador de uma ação qualquer for meramente o benefício que o indivíduo espera obter. O bom senso da humanidade sempre haverá de recusar-se a caracterizar tal ação como virtuosa. Para que uma ação qualquer seja tida como virtuosa, é necessário que haja uma promoção intencional da felicidade alheia, e essa intenção precisa ser desinteressada. A religião natural não nega a existência de um padrão mais elevado de moralidade, apenas assevera que a benevolência é desinteressada e virtude e determina moralidade das ações pelo grau de benevolência desinteressada exibido por elas. Alguns têm afirmado que o amor próprio é o princípio fundamental da virtude, seu afeto central, o qual, estendendo-se a princípio daqueles que estão relacionados mais de perto conosco, gradualmente se vai ampliando para aquelas pessoas que estão mais distantes, até que finalmente se transforme em uma benevolência universal. Tal sistema de moralidade é autocontraditório, ao mesmo tempo que reivindica ter como alvo a felicidade universal. Faz com que o dever de cada indivíduo tenha por finalidade não esse bem público, mas antes o seu próprio benefício particular, sempre que o interesse de outro entra em conflito com o benefício pessoal. Torna-se um dever buscar o interesse próprio, promovendo o interesse do próximo somente até onde isso possa contribuir para o próprio benefício. É verdade que os defensores desse sistema incluem nele a razão humana como se ela fosse uma influência restringente, supondo os tais que a razão controlará de tal forma o exercício do amor próprio que obterá como resultado o bem coletivo. De acordo com esse sistema, se tendo por alvo promover a nossa própria felicidade, praticamos alguma fraude ou falsidade, nos virmos frustrados na realização de nosso objetivo, poderemos atribuir o nosso fracasso não ao princípio virtuoso que assumimos, movido pela nossa ação, mas ao fato de que a nossa razão não conseguiu restringi-lo e controlá-lo de modo que viesse a alcançar a finalidade. Se for argumentado que a consciência não nos permitirá ter a sensação de felicidade por causa daquela prática fraudulenta e falsa, ou que o amor próprio, ao tomar consciência desse fato, evitará aquelas práticas tão incoerentes com a nossa tranquilidade interior, então admite-se claramente que a consciência é o princípio mais elevado da nossa natureza, diante do qual as decisões de nosso amor próprio são obrigadas a ceder. Visto que a virtude tem por alvo o bem coletivo, forçosamente tem de favorecer os meios necessários para a obtenção desse objetivo. Os governos e as leis civis, decretadas e executadas com sabedoria e justiça, conduzem grandemente ao bem-estar geral, recebendo desse modo a aprovação e o apoio dos homens virtuosos. Se por acaso algum indivíduo, por meio de alguma feliz exceção da regra geral, viesse a nascer dotado de mente propensa à virtude, em vez de ter aquelas propensões naturais da humanidade para o egoísmo, e se essas suas tendências virtuosas fossem aumentadas e desenvolvidas durante seu processo de educação, então tal indivíduo viveria buscando o bem de todos. Os primeiros benefícios por ele conferidos, sem dúvida, seriam todos proporcionados àqueles que estivessem mais próximos dele, embora sua benevolência desinteressada não parasse nesse ponto. À medida que se familiarizasse com as muitas ramificações da sociedade, também ir-se-ão ampliando os seus desejos e os seus esforços em prol do bem coletivo. O governo civil, leis justas e toda instituição capaz de beneficiar o povo em geral receberiam dele a mais cordial aprovação.
Todo governante sábio e justo, e cada indivíduo e ele subordinado, que tivessem por alvo promover o bem público, seriam objetos de seu apoio. Se continuássemos supondo que os conhecimentos desse indivíduo se expandissem e que os seus princípios virtuosos se testificassem cada vez mais, chegando mesmo a abranger um ideal de benevolência universal, e finalmente que se apresentasse diante de sua mente a ideia da existência de Deus, isto é, de um ser dotado de toda a excelência moral possível, como sábio e justo governante do universo. De que maneira seu coração seria afetado por tudo isso? De conformidade com essa hipótese, os princípios virtuosos desse indivíduo teriam a oportunidade de manifestar o seu mais elevado exercício, chegando a tornar-se uma devoção religiosa. O glorioso ser de Deus ocuparia o mais exaltado lugar em sua admiração e amor. A descoberta de fato de que esse ser divino exerce um domínio universal produziria nele um júbilo indescritível. Ora, tais são as tendências do coração que a própria religião natural nos ensina e essas são as inclinações que o conhecimento da existência e das perfeições de Deus deveria produzir. Na palavra escrita de Deus aprendemos qual é o nosso dever por um método que é precisamente o oposto do exemplo citado. A existência e o caráter de Deus são expostos imediatamente, e o primeiro e principal de todos os nossos deveres é anunciado de vez. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quão sublime e quão apropriado é isso! A mente virtuosa se inclina a acolher essa revelação, sua perfeita harmonia com os mais nobres preceitos da religião natural recomenda-se à nossa compreensão e aos nossos corações. O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é apresentado não como um mandamento que conduz ao primeiro, e sim como subordinado ao primeiro. Desse modo, o segundo mandamento assume o lugar apropriado dentro de uma revelação proveniente da autoridade suprema. Costuma-se dividir o amor em benevolência, beneficência e complacência. À primeira vista, tal classificação pode parecer inconsistente com a simplicidade que tem sido atribuída ao amor. A benevolência é a disposição de se fazer o bem em favor de alguém ou de alguma coisa. A beneficência é justamente a concessão desse benefício. A beneficência não é amor propriamente dito, mas um efeito ou manifestação do amor. Por sua parte, a complacência inclui a causa motivadora do amor. Juntamente com a afeição, o amor pode ser orientado na direção de um objeto digno, como quando Deus ama aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Por outro lado, também pode ser exercido em prol daquele cujo caráter moral se torna dignos objetos desse amor. Nesse caso, visto que o amor é vinculado à aprovação do objeto amado, é chamado de complacência. Quando o amor tem por objeto alguma coisa inanimada, como quando Isaac apreciou o cozido saboroso, o vocábulo usado refere-se ao prazer obtido, mas quando o objeto do amor é algum ser dotado de sensibilidade, esse termo sempre implica na concessão de alguma satisfação, mesmo quando algum prazer dali se obtém, ou quando se espera algum contentamento como recompensa. O amor a Deus subtende a cordial aprovação ao seu caráter moral. Seus atributos naturais, como a eternidade, a imensidade, a onipotência, etc., podem encher-nos de admiração, mas esses atributos não são, em si mesmos, apropriados para despertar o nosso amor. Se viemos a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, essa beleza de santidade haverá de estimular o amor em nossos corações. À medida que for aumentando o nosso conhecimento a respeito dessas perfeições morais de Deus, também ir-se-á ampliando o nosso deleite nelas. O deleite é estimular a pesquisa acerca dessas perfeições morais, bem como uma observância ainda mais diligente dos vários métodos através dos quais essas perfeições se manifestam. A manifestação dessas perfeições divinas, mesmo no caso das mais terríveis exibições da justiça de Deus,
será contemplada com um respeito reverente e aprovador. A glória de todas essas perfeições em seu conjunto, conforme elas podem ser contempladas de dentro do grandioso esquema de redenção em Cristo, será vista com um deleite incessante e sem diluição. O amor a Deus inclui a nossa satisfação diante da felicidade de Deus. Não é apenas perfeitamente santo, mas também é perfeitamente feliz. Estamos na obrigação de regozijarmos-nos diante da felicidade do Senhor. Quando amamos o próximo, regozijamo-nos com sua felicidade. Desejando promovê-la ainda mais, nada podemos adicionar à já perfeita felicidade de Deus, mas podemos rejubilar-nos diante da felicidade que Ele possui. Se nos deleitarmos na felicidade de Deus, haveremos de esforçar-nos por agradá-lo em todas as coisas, fazendo tudo quanto Ele nos ordena, procurando pôr em execução os seus planos. A consumação do que está no coração de Deus, por conseguinte, o amor inclui a obediência aos mandamentos divinos, assim como a resignação e submissão à vontade do Senhor. O amor a Deus fará o estudo das provas comprobatórias de sua existência parecer uma tarefa agradável, bem como será aprazível a investigação a respeito daqueles gloriosos atributos que o tornam um digno objeto de nosso mais supremo afeto. Daremos início a esse estudo impulsionados pelo santo amor a Deus e motivados pelo intenso desejo de que esse nosso afeto vá aumentando mais e mais. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso, não é? Capítulo 1. A existência de Deus. Deus existe? Olha só. A doutrina da existência de Deus não é aqui demonstrada como se fosse uma nova verdade. Essa verdade ficou subentendida em todas as páginas anteriores, entretanto, tendo em vista um arranjo sistemático, sentimos que é apropriado reunir todas essas provas debaixo de um único item. Uma declaração ainda mais incisiva sobre essas provas dará confirmação à nossa fé. Nossa natureza moral demonstra a existência de Deus. Essa natureza moral demonstra harmonizar-se perfeitamente, bem como um governo moral. Descobrimos que esse governo atuante dentro de nós é administrado pela nossa consciência, concorda com as influências externas que nos afetam, a saber, os juízos e os sentimentos morais dos nossos semelhantes. Esse governo restringe os nossos apetites e paixões, ainda que essa restrição seja tão mal acolhida, em razão das nossas propensões para a malignidade. Cada um de nós sabe que esse governo conduz ao nosso bem-estar. Somos seres morais, bem como sociais. As circunstâncias conforme as quais ingressamos neste mundo e as inclinações que já trazemos desde o berço conjugam-se de tal maneira que o estabelecimento da sociedade humana torna-se uma necessidade. As aves ajuntam-se em revoadas, as abelhas, os enxames e os instintos foram adaptados às relações sociais que as espécies estabelecem. Para os seres humanos que vivem em sociedade, os princípios morais são indispensáveis. Se cada membro da sociedade dos homens visse banidas as restrições que a sua própria consciência e o senso moral da comunidade lhe impõem, a terra ficaria desolada ou se tornaria um inferno. A força bruta e a astúcia diabólica sob o seu domínio das paixões irracionais tomariam o controle do mundo, povoando com as piores desgraças. Os governos civis originam-se da influência combinada de nossos princípios morais e sociais. A existência desses governos, conforme bem o demonstra, a experiência é algo indispensável para o bem-estar da sociedade. Esses governos têm diferido imensamente no tocante ao seu desempenho e grau de excelência, e alguns povos têm sido administrados da maneira mais injusta e cruel. Não obstante, o pior tipo de governo civil é considerado preferível à anarquia desenfreada. A noção de um governo moral, tal como o senso de sua necessidade, deriva-se espontaneamente do espírito humano. No entanto, nenhuma variedade terrena de governo satisfaz nossos anseios ou vem de encontro às nossas necessidades.
a consciência nos refreia, e se porventura desconsiderarmos as suas advertências, ela nos aguilhoará com remorso. A despeito disso, os homens continuam maus, o sentimento público identifica o vício como uma infâmia, todavia os homens continuam escravos dos vícios. Os governantes anunciam suas penalidades e os magistrados brandem suas espadas. Mas os homens perseveram na iniquidade com frequência e o fazem impunemente. A voz da natureza que se faz ouvir dentro de cada um de nós exige alguma forma de governo isenta dessas imperfeições. Se partindo da ideia de um soberano petulante de uma única tribo ou nação, chegarmos à ideia de um governante moral que controle todas as criaturas inteligentes, se algum lugar de imperfeitos juízos, os sentimentos morais que notamos existirem nos corações dos homens, atribuímos a esse soberano universal todas as perfeições morais possíveis, se atribuirmos ao citado governante moral um conhecimento suficientemente amplo para detectar todo e qualquer crime, bem como um poder suficiente para manifestar a sua desaprovação de uma forma apropriada e eficaz, e finalmente, se esse exaltado soberano, em vez de ser concedido como distante de cada um de nós, for colocado em relação de companheirismo conosco, de maneira tal que nele vivamos e nos movamos e tenhamos a nossa existência, então, reunido todas essas diversas condições, teremos chegado ao mais sublime conceito de governo moral e que as nossas mentes finitas são capazes. Esse é exatamente o conceito que nos é apresentado naquela proposição que diz: Deus existe. A ideia da existência de Deus como governante moral do universo combina-se com exatidão com as tendências e demandas da nossa natureza moral. Por outro lado, se não quisermos admitir essa grande realidade, ficarão inteiramente destituídas de explicação, tanto as nossas faculdades morais quanto os fenômenos que elas demonstram possuir. As relações que mantemos com nossos semelhantes oferecem oportunidade de desenvolvimento e exercício dos princípios morais que caracterizam a nossa natureza. Porém, para o pleno desenvolvimento e exercício dos princípios morais, coisa alguma poderá substituir o nosso relacionamento com Deus e com o seu domínio universal. Esse exercício de nossos princípios morais é precisamente aquilo de que se constitui a religião. Portanto, a religião é o aperfeiçoamento da moralidade, a existência de Deus. É a doutrina fundamental da religião. A existência do mundo, com toda a sua estrutura, confirma a existência de Deus. Se a nossa natureza moral nos permite conceber Deus como dirigente moral do universo, bem como nos leva à crença em sua existência, nossa natureza intelectual aproxima-se dele como a grande causa primária de todas as coisas. A razão humana acompanha a cadeia de causa e efeito, elo após elo, e descobre que cada elo depende daquele que o antecede. Assim, a razão chega à indagação do que dependerá essa cadeia em sua inteireza. Para essa pergunta não se encontra resposta satisfatória enquanto não se admitir a existência de um ser eterno, autoexistente e independente, que é a causa fundamental de todas as coisas. A mente humana só encontra repouso quando alcança essa conclusão. O argumento mais constantemente utilizado pela religião natural com o intuito de provar a existência de Deus deriva-se das indicações de um desígnio que se mostra abundantemente na natureza, a adaptação dos meios aos seus fins, bem como a concretização de propósitos através de planos que envolvem uma perfeita habilidade são visíveis por toda parte. Qualquer plano implica na existência de um planejador. A inteligência planejadora, com frequência, pode ser detectada até mesmo em criaturas destituídas de inteligência. Em outros casos, quando pode ser percebida em criaturas inteligentes, sem dúvida, não procede das próprias criaturas. Porquanto tal inteligência manifesta-se em conhecimento delas e opera sem que o controlem, tal desígnio tem de ser atribuído a uma causa primária inteligente.
Esse argumento em prol da existência de Deus reveste-se de um notabilíssimo valor prático, visto que é ele exposto diante de nosso espírito todos os dias e horas. Bem como em todas as obras da natureza, percebemos essa realidade nos raios do sol que transmitem às plantas e aos animais o calor necessário, a vida que fornece luz aos olhos, sem a qual eles seriam completamente inúteis. Manifesta-se também de uma maneira convincente na formação dos olhos, dos homens, dos animais, dos pássaros, dos peixes, dos insetos e dos répteis, permitindo a recepção e refração da luz para possibilitar a visão. Essa capacidade puramente mecânica coaduna-se com as leis da ótica conforme se pode ver na estrutura de um telescópio. Podemos contemplar esse plano universal na chuva que rega e fertiliza o solo, provocando o crescimento da verdura, no germen que aflora a superfície da terra, na folhagem que se espalma, na espiga que aparece no grão que amadurece, em tudo transparece claramente aquele esquema geral que transcende infinitamente a arte humana. Também percebemos esse plano dos instintos com os quais a galinha choca os seus ovos e cuida dos seus pintinhos por igual modo na adaptação de cada uma das espécies a criaturas terrestres, aéreas e aquáticas, o seu próprio modo da existência. Tal plano pode ser visto na sucessão dos dias e das noites, nas mudanças das estações do ano, no vento que sopra na atmosfera e no vapor que se ergue nos oceanos e flutua até os continentes. Por meio da atmosfera também o detectamos nos ossos dos esqueletos, cada um adaptado ao seu perceptivo movimento, assim como nos músculos que permitem esses movimentos no coração que pulsa, no sangue que circula no estômago que digere nos pulmões com seus alvéolos, em todas as coisas que os olhos podem contemplar e sobre as quais a mente pode refletir, descobrimos manifestações do poder e da sabedoria do Criador. O coração devoto fica profundamente impressionado diante das múltiplas evidências da existência de Deus, tão abundantemente exibidas em todas as obras de suas mãos. Sentindo-se, por isso, incitado à admiração e à adoração, o universo inteiro torna-se um gigantesco templo, permeando com a presença e a glória divina. Cada lugar transforma-se em um altar, sobre o qual podem ser oferecidos ao Senhor holocaustos e louvor e de ações de graças. A doutrina da existência de Deus é confirmada pelo senso comum da humanidade. Houve tribos que desconheciam qualquer literatura e, até certo ponto, viviam quase sem ciência e sem arte, mas a noção da existência de um poder invisível que a tudo controla juntamente com alguma forma de adoração religiosa tem se manifestado de forma quase universal. Quanto a essa particular, o homem distingue-se de todos os seres que povoam o nosso globo. Se porventura existisse alguma parcela de nossa espécie humana na qual não se encontrasse a ideia de Deus, nem em qualquer religião poderíamos afirmar que essa sociedade teria se brutalizado completamente. Ora, a crença na existência de Deus tem prevalecido de maneira tão generalizada na humanidade que se pode reconhecer nesse fato a própria veracidade dessa doutrina. Se essa é uma antiquíssima revelação transmitida pelas tradições dos povos, essa revelação provém de Deus, o que por si só comprova a sua existência. A relação divina se dissipa todas as dúvidas relativas à existência de Deus. Na Bíblia, a existência de Deus aparece como fato desde o primeiro momento. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Essa doutrina é apresentada como um dos principais fundamentais da religião. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Hebreus capítulo 11, versículo 6. A negação dessa realidade é atribuída à insensatez, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmo 14, versículo 1. A Bíblia, como revelação divina, é uma luz que emana do Pai das Luzes, sendo por essa razão uma prova independente de sua existência. Ao estudarmos as páginas desse livro, na luz dele enxergaremos luz
E assim as nossas mentes serão dominadas por uma convicção ainda mais definida e permanente, baseada no fato de que Ele, a grande fonte de luz, realmente existe. A perfeita harmonia que se percebe entre religião natural e religião revelada, no que tange às doutrinas, ratifica os ensinamentos de ambas. Os céus proclamam agora a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, versículo 1 e 2. Apesar de que os céus e a terra, o dia e a noite se manifestam em favor de Deus, Ele, por sua vez, fala pessoalmente em sua palavra inspirada, confirmando assim o testemunho da natureza e completando as instruções que a natureza nos proporciona. A revelação bíblica nunca contradiz nem põe de lado os ensinamentos da religião natural. Deus afirma que os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, versículo 20. Não é com prejuízo da autoridade ou da perfeição das Sagradas Escrituras que estudamos a religião natural. A própria Escritura nos dirige a esse estudo, mas agora pergunta aos animais se eles te ensinarão. E ele te ensinarão. Pergunta às aves do céu e elas lhe contarão. Jó 12, versículo 7. Também fala conosco por intermédio de suas obras e sem importar de que maneira ele rasteja falando, deveríamos dar-lhe atenção e receber sua instrução. O fato de que os homens negam ou desconsideram a existência de Deus é uma lamentável prova da depravação humana. Acabamos de ler a respeito de insensato que, em seu coração, segreda para si mesmo que Deus não existe. Lemos também sobre nações que se esquecem de Deus e de indivíduos que não incluem em todas as suas cogitações. Essas pessoas não encontram seu deleite em Deus, e é precisamente por isso que dizem: afasta-te para longe de nós, não desejamos travar conhecimento com os teus caminhos para um ateísmo tão intenso. A única cura eficaz é um coração renovado contra as ocasionais sugestões das dúvidas próprias do ateísmo, que podem assediar vez por outra a um homem piedoso. O remédio é o estudo diligente da palavra e das obras de Deus, criterioso sinal de suas mãos providenciais e um reconhecimento piedoso e confiante de que Ele está envolvido em todos os nossos caminhos. Se temos o hábito de andar na companhia de Deus, jamais haveremos de duvidar de sua existência. A invisibilidade de Deus é um dos grandes obstáculos para o exercício de uma vívida fé em sua existência. Talvez contribua para a remoção desse obstáculo refletir no fato de que a mente humana também é invisível, afinal, apesar disso, nunca pomos em dúvida a existência da mente. Ouvimos as palavras e vemos as ações de nossos semelhantes, as quais nos indicam qual seja o seu caráter e estado mental, despertando em nós a admiração ou repúdio, o amor ou o ódio, se enquanto estamos ouvindo as palavras de alguém ou observando as suas ações, podemos perceber com clareza a inteligência que está por detrás dessas palavras e dessas ações, por qual motivo não poderíamos, com idêntica clareza, perceber a inteligência de onde procedem todos os movimentos da vasta natureza? É uma pergunta aqui. Perceber a inteligência de onde procedem todos os movimentos da vasta natureza? Se podemos conhecer, admirar e amar uma mente humana invisível, é semelhantemente possível conhecer, admirar, amar a um Deus que não pode ser visto. Glória a Deus. Bom, já lemos aqui o capítulo 1 do livro 2, né? Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 2 do livro 2, os atributos de Deus. Que maravilha! Esse capítulo vai ser sensacional. Amém, meus queridos? Que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!